Olá, boa tarde. Bem-vindos à Economia Brasileira, aula 12. Então, hoje vamos começar um tópico novo. Na aula passada a gente fez o tópico de persistência e hoje vamos começar com cultura. Antes disso, temos uma apresentação, né? O Fernando vai apresentar, que tinha ficado de persistência, e depois a gente parte para a parte de cultura. Deixa eu só me organizar aqui. Bom, vamos fazer a apresentação. Deixa eu admitir aqui. Vamos fazer a apresentação do Fernando primeiro. É o texto das missões, não é isso? E depois a gente fala um pouquinho sobre... A gente vê como é que vai ser a próxima aula e os textos da próxima aula. Então, deixa eu liberar aqui para compartilhar. E quem vai fazer comentários é a Adriele, correto? Então, tá liberado aí para você, Fernando. Eu vou botar os 7 minutos aqui atrás de mim. Maravilha. Obrigado, professor. Sua ajuda é muito mesmo. Bom, então, antes de mais nada, peço desculpas por interromper a continuidade do programa, né? Mas vamos logo dar início à exposição. Vou compartilhar aqui a tela, aquela dificuldade inicial. Vou zerar aqui. Eu não estou localizando aqui meu PowerPoint. Aqui, pronto. Vocês conseguem ver, pessoal? Sim. Ok. Deixa eu ver se eu consigo... Aí, pronto, em modo de exibição. Bem, então, o texto é o texto do Felipe Caicedo, intitulado The Mission, Human Capital Transmission, Economic Persistence and Culture in South America. O artigo está dividido em 7 sessões. Na introdução, o autor faz um apanhado geral do artigo. Só um segundo aqui que a forma como está... Eita, aí. O Zoom tampou minha tela. Bom, então, na introdução, o autor faz um apanhado geral do artigo, apresentando o seu objeto de pesquisa, bem como os métodos de investigação utilizados e os resultados obtidos. As sessões seguintes são divididas da seguinte maneira, né? A sessão 2, ele descreve um background histórico da pesquisa. Na sessão 3, ele descreve os dados levantados e a sua estratégia de tratamento dessas fontes. Na sessão 4, ele revela os principais resultados relativamente às variáveis dependentes eleitas por ele, como a educação, renda e a persistência dos efeitos da transmissão do capital humano. Na seção 5, ele apresenta alguns mecanismos de transmissão de persistência. E na seção 6, mecanismos alternativos de transmissão, saúde, turismo, migração, entre outros. E segue-se a conclusão do artigo. O artigo revela que a transmissão do capital humano através das gerações é um importante fator de resultados econômicos de longo prazo. Ele explora as atividades de... Qual o tema do artigo? Ele explora as atividades de conversão religiosa feitas pelas missões jesuítas Guarani nas fronteiras dos impérios espanhol e português entre 1609 e 1767, em parte dos territórios que hoje formam o Brasil, a Argentina e o Paraguai, levando em consideração isso como um importante fator no estudo da persistência de renda, capital humano e cultura nos dias de hoje. Além dessa conversão religiosa, com o objetivo oficial das missões, especificamente a missão dos jesuítas, elas também investiram em educação adulta e infantil, além de oferecer treinamento adulto para diversos ofícios, como carpintaria, marcenaria e artesania, no que se diferenciava das missões franciscanas, de caráter mais mendicante, Aqui tem um mapa da localização dessas missões jesuíticas nessa área estudada por ele. Aqui com um pouco mais de foco, as áreas estudadas estão marcadas nesse X, né? Paraguai, Argentina e Brasil, bem ali naquela fronteira entre esses países.
E aqui aquela expressão, né, da iluminação noturna, né, captada via satélite, para demonstrar justamente a localidade em que há uma maior densidade populacional. As missões estão representadas por essas cruzinhas amarelas, né? Bom, eu sei que é interessante, mas eu vou passar adiante, porque meu tempo é curto. No desenvolvimento, para demonstrar o impacto econômico das missões jesuítas Guarani, o autor reúne um conjunto de dados que combina fontes históricas sobre as missões com resultados atuais em níveis municipal e individual. As fontes utilizadas por eles são arquivos, registros arquivísticos, censos e pesquisas domésticas para análises empíricas. Para extrair os dados dessas fontes históricas, ele utilizou essa ferramenta ArcGIS, né, que é uma ferramenta que faz georreferenciamento, e especialmente para cruzar os dados atuais com os dados da localidade em que essas missões se instalaram, né, e desenvolveram suas atividades naquele período de 1609 a 1767, da expulsão dos jesuítas da América do Sul. Bom, esses dados eles estão reunidos nessas localidades, né, Misiones e Corrientes, as províncias de Misiones e Corrientes na Argentina, o estado do Rio Grande do Sul no Brasil, e as Misiones e Itapuã no Paraguai. Foram 549 observações, essa área total abrangendo uma área aproximada do tamanho do Equador e do Uruguai, com 10 milhões de habitantes. Foram encontradas 30 missões nessa área analisada, sendo 15 na Argentina, 8 no Paraguai, 7 no Brasil. Para quantificar o tratamento dessas missões, ele utilizou o critério da menor distância entre o centro e as missões como principal variável explicativa. A partir disso, ele criou um modelo econométrico para os resultados atuais de indicadores como educação e renda, como mencionado, baseado na medida da presença missionária nas localidades analisadas. O primeiro, e aí ele fez alguns testes empíricos para poder testar os fatores endógenos. O primeiro deles foi um teste placebo, em que ele analisa as áreas em que as missões se instalaram, mas precocemente abandonaram essas áreas. E no segundo teste empírico, ele analisa duas missões católicas diferentes, a missão jesuíta, que é o objeto principal do estudo, com as missões franciscanas, como mencionei, de caráter mendicante. Essas tiveram um tratamento completo. Os dois testes reforçam as conclusões que nós vamos abordar no próximo slide. Vou passando, em função justamente do tempo se esgotando, as conclusões podem ser assim sumariadas. Nas municipalidades onde os jesuítas desenvolveram suas atividades apostólicas, as taxas de alfabetização e a média escolar são de 10% a 15% superiores hoje em dia, mesmo após 250 anos de sua expulsão dos territórios analisados, demonstrando assim a transmissão de capital humano e a persistência econômica e cultural da herança deixada pelas missões na América do Sul. Essas mesmas localidades ainda apresentaram uma renda per capita 10% maior do que aquelas onde as missões não desenvolveram suas atividades ou não completaram as suas atividades. As missões jesuítas, porque no teste comparativo com as missões franciscanas também demonstrou-se essa incidência maior de renda e de níveis educacionais, né? Além disso, por meio da utilização desse software, né, ele cruzou os dados georreferenciais e incluindo características geográficas e climáticas, eu vou me encaminhando para a conclusão, evidenciou que quanto mais próximo, no raio de 100 quilômetros das missões, o nível de escolaridade aumenta a uma razão de 10%. Bom, aí depois ali está em inglês ainda, é a parte que ele faz a diferenciação dos testes endógenos, né, com relação a esses dois testes placebos que eu mencionei, e posteriormente também a questão da durabilidade desses efeitos, da persistência desses efeitos, com outras variáveis que ele chama de variáveis alternativas, como o caso da urbanização, questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à migração, né, e a adoção de técnicas mais avançadas na agricultura. Eu fiz aqui outras 3 figurinhas, só para demonstrar graficamente os achados dele. Não apareceu aqui a linha, acabei de ver no primeiro gráfico, cortou, mas no segundo aparece. Então, a localidade das missões está representada pelos triângulos vermelhos. Então, quanto mais próximo ali das missões, maior o nível de renda nesse gráfico aqui, né? No gráfico seguinte, é o contrário, né? Quanto mais próximo das missões, mais baixo
o grau de pobreza ou do que ele chamou de variável de bens que não foram atendidos, né, em função da diferença entre... Já deu tempo. Faz a sua conclusão final aí. E assim eu concluo. Tem aqui algumas anotações para contribuições para o campo, mas eu deixo aberto para a fala da Adriele, o debate, e eventualmente explorar isso na sequência. Obrigado. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, Adriele, seus comentários. Boa tarde, pessoal. Parabéns, Fernando, pela apresentação. Bom, a minha visão desse trabalho, ele usa uma linguagem bem clara, ele explica bastante essa relação entre as missões, né, e a escolaridade, só que eu percebi que ele não analisa a natureza dessas missões. Se ele levasse para um ponto mais histórico, ele ia ver que tem uma grande diferença entre as missões jesuíticas e as missões franciscanas. Naquela época, nenhuma instituição da igreja poderia oferir renda. Somente as missões jesuíticas poderiam oferir renda se fosse de instituições relacionadas com a educação, como, por exemplo, escolas. Por isso que eles tinham esses incentivos para transferir esse conhecimento, focar em capacitação, desenvolver... eles tinham uma visão mais desenvolvimentista, mais moderna do que os franciscanos. E outra coisa também é a ocupação do território, porque as missões franciscanas, elas ocupam principalmente as áreas que tiveram mais explorações do trabalho escravo, do trabalho indígena, principalmente aquela área ocupada pela América Portuguesa, né, que coincide também com o período do ciclo da cana-de-açúcar, onde muitos índios e escravos a mão de obra indígena foi utilizada nos engenhos. Então, esses fatores também afetam essa interpretação. E outra coisa que eu percebi também é que ele faz essa relação, esse modelo econométrico, mas os dados também não são tão confiáveis assim, e os coeficientes não foram tão significativos. E ele utiliza uma base de dados muito restrita. Ele fala que essa relação é maior para o Brasil, porque ele utiliza mais dados de municípios do Brasil, mas para os outros países, né, a Argentina, ele só analisa 20 municípios, então é uma base muito pequena. E como ele analisa a distância, ele não fala qual é a área que ele está analisando, então dá a entender que ele só está analisando o sul do Brasil, onde essa distância é menor, e não o território como um todo. Então, eu acho que essas as minhas considerações. Ok, obrigado, Adriele. Antes de eu passar a palavra de volta para o Fernando, alguém tem algum comentário sobre esse trabalho? Tá, deixa eu só fazer que não é bem sobre o trabalho, eu só queria chamar a atenção de vocês. Tem um colega de vocês, um ex-colega de vocês, ele fez doutorado com o Joaquim Andrade, e ele fez algo parecido com isso, talvez até inspirado nisso, para o Brasil. E o que ele fez foi quilombos. Ele achou as localizações de todos os quilombos no Brasil, e a tese que ele estava tentando testar era algo parecido com isso aqui, que os quilombos teriam tido uma influência naquela região em termos de educação e algum tipo de conhecimento pré-industrial, ou alguma coisa assim. O trabalho era bem impressionante, porque ele... Não consigo me lembrar o nome dele agora. Alguém sabe o nome dele? Eu participei da banca, mas eu sou ruim de lembrar nomes. Mas ele dividiu o Brasil inteiro em pixels, então tinha muitas observações, não eram municípios, eram realmente pixels, e ele fez o teste com relação a isso. Outra coisa, esse paper me lembra, tem um filme com Robert De Niro, que o Robert De Niro é um padre jesuíta, e ele vai para lá e ensina os meninos guaranis a cantar ópera, música clássica. Não é um filme muito bom. Fernando, você tem algum comentário final? Obrigado, professor. Eu gostei muito do último comentário. Sim, só para não deixar sem resposta a Adriele, obrigado pelas considerações, Adriele, pela leitura atenta do texto.
É realmente difícil ler tudo, né? Porque foram muitos hectares, mas especialmente considerando que eu estou apresentando no dia seguinte, né? Então, entendo também que os colegas tenham se debruçado sobre outros textos. O texto, ele é desafiador, de uma série de pontos de vista, especialmente para mim, né, que não sou da economia. Foi um texto difícil de ler, eu me debrucei, inclusive, sobre a equação econométrica que ele descreve, e consegui entender a forma como ele construiu essa equação, né? Mas eu também comungo das mesmas críticas que a Adriele fez, né? E acrescentaria outras. É um texto difícil porque ele tem um index, né? Que só é disponível na versão online, então, além do texto em PDF que a gente leu, são mais 67 páginas desse index, em que ele apresenta alguns conceitos, né, que ele utiliza, e muitas dessas páginas são compostas de tabelas, gráficos e imagens, né, para demonstrar esse tratamento desses dados, esses achados, né? Mas eu concordo plenamente com o que a Adriele falou com relação a essa metodologia histórica, ou nessa metodologia de fazer um trabalho historiográfico, que acaba perdendo, né, deixando de levar em consideração as dimensões que esse fenômeno tão complexo foi, né? Eu até cheguei a dar uma revisitada no Quentin Skinner para ver o que ele falava das missões, e realmente o impacto é muito grande, né? Inclusive na forma como esse desenvolvimento dessa forma de aculturamento ou de culturamento se deu, né, nessas localidades estudadas por ele, né? Bom, com relação à questão das bases de dados restritas, eu acho que está muito ligado com a questão da falha na metodologia historiográfica. Ele cita uma série de fontes que é humanamente incapaz, na verdade, dele ter utilizado tudo isso, né? Então, ele cita até mesmo que foi recolhido fontes no arquivo no Vaticano, né? E não descreve essas fontes, sequer no index, na internet. Então, são dados que são ali colocados, né, como se fossem verdades incontestáveis, sem discutir a própria elaboração desses dados e sem demonstrar efetivamente um uso historiograficamente comprometido, né, com isso. Então, eu tenho também uma série de restrições, até mesmo por conta do que eu já tinha mencionado na outra aula, relativamente a esse determinismo, que ele faz questão de ressalvar nas 3 últimas linhas do texto. Ou seja, é uma fragilidade do texto que grita. Essa fragilidade ela está presente nas pesquisas de persistência quando você analisa de um ponto de vista de uma história feita levando a sério os métodos historiográficos. Então, ele faz essa ressalva. Longe de ser uma análise determinista, é mais no intuito de demonstrar a possibilidade de influenciar políticas econômicas de longo prazo, levando em consideração os aspectos culturais, né? Enfim, essas as minhas considerações, e muito interessante a indicação desse trabalho sobre os quilombos. Eu vou procurar aqui, professor, foi pela UNB? Olha, depois eu me lembro e talvez ver se eu pego e ponho lá. Não, perfeito. Então, foi uns 2, 3 agradeço mais anos uma vez atrás. a possibilidade de ter estudado e me aprofundado nesses textos, nesses temas. E agora que eu falei, eu me lembrei também o William Summerhill, que, aliás, ele respondeu, aí eu mandei um e-mail para ele, então vamos marcar para você vir na aula falar, e ele não respondeu esse segundo e-mail, então não sei se caiu no spam, vou voltar com ele. Então, eventualmente, acho que ele vem. Mas ele tem um paper também, ele fez algo, agora que eu me lembrei, muito parecido com isso, com aldeamentos, especialmente no estado de São Paulo. Então, aldeamentos era parecido com missões, não sei exatamente como descrever, mas é de você limitar os índios a uma certa área. E eu me lembro que ele conseguiu um resultado bem contraintuitivo. Ele achou que seria ruim que aonde tinha aldeamentos, por ser uma coisa coercitiva, autoritária, de certa forma, iria daí hoje naquelas regiões ia ter
Há indicadores piores de educação e de outras coisas, mas acho que ele achou que teve um efeito positivo, foi contra-intuitivo. Se ele vier, a gente pede para ele falar um pouco sobre isso também. Acho que foi tão problemático, eu nunca vi publicado esse trabalho. Então tá bom, vamos seguir em frente. Deixa eu dizer, eu me lembrei que eu parei no meio, tem gente que não se apresentou aqui, eu vou retomar isso na aula que vem. Não sei nem se tem sentido mais a essa altura, porque muitos de vocês já apareceram, mas é bom de qualquer jeito, e para ficar justo também. Não sei se apresentar é ruim ou é bom, e para não pegar ninguém de surpresa também não vou fazer hoje, mas tem ainda quase metade da turma não se apresentou. Então, a aula que vem a gente retoma isso. Então, vamos lá. Deixa eu tirar esse relógio aqui de trás de mim. Vamos ver a próxima aula. Então, agora a gente entra aqui. O que impede que a eficiência seja restabelecida? Evolução. Então, hoje vamos entrar nessa parte de evolução. Vão ser umas 2 aulas. Essa aula aqui eu vou focar nesse livro aqui do The Secret of Our Success, que isso aqui não estava antes. Eu não achei um capítulo que eu poderia compartilhar, então eu botei uma resenha que alguém fez. Ler resenhas de livro às vezes substitui um pouquinho de ler o livro. Eu não botei essa porque eu acho que é particularmente boa. Foi a que eu encontrei na área, mas é mais ou menos boa. E botei um vídeo dele, do Joseph Heinrich, que é um cara que está meio que acontecendo nessa área de antropologia, ele está ajudando a expandir. E muitos de vocês já fizeram comentários sobre esse texto aqui. Esse é o texto da igreja, mas ele não vai ser hoje, ele vai ser na terça-feira que vem. E ele esse texto é o precursor do livro que o Heinrich lançou agora, que eu vou mostrar depois a capa dele. Então, na próxima aula, na terça que vem, eu vou fazer a igreja e os casamentos entre primos, é toda a teoria que a igreja, ao proibir casamento entre primos, mudou a cultura do Ocidente. E também eu vou cobrir esses outros 2 trabalhos, um trabalho bem recente meu, desse ano, de medindo cultura, a tentativa de medir cultura, né, com dados. E eu vou falar rapidamente sobre esse aqui, se o brasileiro é weird ou não. Então, isso vai ser a próxima aula, e daí, depois disso, a gente entra em cultura. Na verdade, evolução é evolução de cultura que a gente está vendo. Fernando, lembra de mandar depois o seu trabalho para botar aqui no... eu botei todos os trabalhos, as outras pessoas também já puseram trabalhos, estão disponíveis, e eu estou colocando os comentários também disponível aqui no Google Drive. De vez em quando não tiver nada para fazer, vai dar uma olhada no comentário das outras pessoas. Vou mandar sim, professor. Inclusive, tem que mandar o primeiro também, que eu também acabei não mandando. Já mando os 2. Aí, então, vamos lá. Só daí, um outro comentário, só desses a gente já avançou bastante, mas de começo de aula. Quem tiver interesse, dá uma ouvida no Econ Talk dessa semana. Econ Talk é aquele podcast do Russ Roberts. Ele tem essa semana sobre 2 caras que lançaram um livro chamado Mine, Meu, que tem muito a ver com o Demsetz, aquele paper do Demsetz que a gente leu. Como é que surge propriedade e como é que propriedade muda ao longo do tempo, e tem muito a ver com Coase também, toda aquela coisa de Coase e Demsetz de propriedade. E, basicamente, o que eles fazem eles têm 7 narrativas. As pessoas dizem, como é que as pessoas determinam que algo é meu? Como é que se diz que algo é seu? Então, tem 7 narrativas diferentes, e eles começam com uma experiência que já deve ter tido, de você estar num avião, e aí a pessoa na sua frente reclina o banco para trás. E tem dado muitas brigas sobre isso, porque esse espaço tem ficado mais escasso ao longo do tempo, porque os aviões estão cada vez mais apertados, né? Então, agora que está mais escasso, dá mais conflito, porque não é claro, o direito não é claro. Segundo eles, as aerolíneas deixam esse direito bem vago. É direito da pessoa sentada reclinar até onde o banco for, ou é direito da pessoa que está atrás
não ter aquele banco na sua cara, ou que a outra pessoa peça antes. É interessante a ideia de, então, como é que surgem normas, né? Eventualmente surgem normas, já que a própria lei não faz isso, surgem normas para dizer o que seria, o que você pode, o que você não pode fazer. E eles têm seis narrativas que as pessoas usam para dizer que é algo seu. Por exemplo, se está dentro da sua casa, é seu. Se possessão é 9%, 9 décimos da lei. Se você está segurando, se está em cima, é seu, etc. Mas essa é só uma dica. Vamos para o que interessa. Ok. O segredo do nosso sucesso, como cultura está mudando a evolução humana, domesticando a nossa espécie e nos fazendo cada vez mais inteligentes. Então, esse livro, eu não me lembro exatamente quando é que é, acho que é uns 5, 6 anos atrás, e esse ano, ou ano passado, ele lançou isso aqui, The Weirdest People in the World, e eles estão usando uma técnica que todo editor usa, que aliterações vendem livros. Então, How the West Became Psychologically Peculiar and Particularly Prosperous. O Asimov Robinson também usou isso, essas aliterações. E só, vocês devem saber, mas o que é weird? Weird é que foi em 2010, o Henrik lançou com alguns outros essa ideia de que muito de psicologia usava como dados os objetos de estudo só uma fatia muito específica da população humana, uma fatia bem excepcional, pouco representativa, que são as pessoas western, ocidentais, educadas, industrializadas, ricas e desenvolvidas. Ou democrática, não me lembro se é democrático ou desenvolvido. Rico é desenvolvido, talvez seja democrático. E se se pensar, a gente faz muito isso em economia, por isso que eu tenho o trabalho que a gente vai ver na próxima aula, é ver, e o brasileiro é weird, afinal, a gente é weird, quer dizer, economia também é muito feita para essa pequena fatia da humanidade, então será que o brasileiro é weird? Que a gente tem muito no Brasil essa coisa de dizer assim, não, isso aqui não se aplica ao Brasil. Isso é coisa de europeu, coisa de americano, não se aplica ao Brasil. O Brasil é diferente, né? A gente é uma jabuticaba, então teoria econômica não se aplica a gente. Então seria assim, nós não somos weird, nós temos outra cultura. O brasileiro é uma coisa excepcional, excepcionalismo brasileiro, né? Todo país tem esse de excepcionalismo americano, excepcionalismo francês, e a gente tem isso, a gente acha que a gente é diferente. Lei da gravidade não se aplica aqui no Brasil. Isso é invenção de americano, invenção de europeu. Então, daí o paper é meio quase que uma brincadeira de ver se aplica ao Brasil. E esse livro vale muito a pena e eu tenho sentido que ele tem tido um impacto muito grande. Eu sempre vejo pessoas lendo e resenhas e comentários a respeito. Bom, quem foram os primeiros? A origem disso aqui, ele acho que ele foi aluno do Boyd Richardson, então tem esses dois livros. O que são esses livros? Livros sobre evolução de cultura, tentando aplicar a teoria evolucionária em cultura. Bom, em economia, a gente tem uma literatura evolucionária, economia evolucionária, a sociedade de economia evolucionária tem... Mas é outra coisa, é um pouco diferente, é uma linha schumpeteriana. Quando você fala economia evolucionária, que é uma coisa que, ao longo dos tempos, muita gente já fez comentários. Assim, o Marshall, lá no final do século XIX, falou: a metáfora correta para a economia é evolução. Mas a economia foi na direção da metáfora de mecânica, de física mecânica. Mas muitas outras pessoas, ao longo do tempo, fizeram Hayek, Schumpeter, vários outros. Mas é uma outra literatura, bem schumpeteriana. É bom também, o livro famoso de Nelson e Winter, eu me lembro, quando era aluno de graduação, eu li, mas não era difícil, era mais para firmas, né? Para firmas, como é que firmas inovam, cultura sendo os planos da firma, como é que uma firma se organizar, então se a escolha dela afeta se ela vai se reproduzir ou não. Mas esse pessoal aqui são antropólogos, então esse aqui é bem diferente
de economia evolucionária normal. Tá. Então, deixa eu começar com como é que o Secret of Our Success começa. Ele começa com esses casos aqui, como seria um puzzle. Então, 100 mil anos atrás, o Homo sapiens, né, saiu da África e se espalhou, e hoje em dia ele está em todo o canto do mundo, todo o nicho do mundo. E é a mesma espécie. Diz assim, mas formigas também, baratas também, tem barata em tudo quanto é lugar no mundo. Mas não é a mesma espécie, elas especiaram. Elas foram se adaptando, e então se adaptaram a temperaturas, climas, altitudes, ambientes diferentes. Seres humanos, não. Seres humanos são bem diferentes, aparentemente, se olhando assim, às vezes parecem bem diferentes, mas é a mesma espécie. Então, como é que eles conseguiram isso, gente? Como é que a mesma espécie teve essa dominância toda? E uma dominância, né, a gente vê, a gente está acabando com o mundo justamente porque a gente domina. Então, qual que é a resposta que a maioria das pessoas dá para isso? Não, a gente é muito inteligente, é por isso. Nossos cérebros são grandes, nós temos cérebros grandes, nós somos inteligentes, isso permitiu que a gente fizesse isso. Então, eles querem refutar isso primeiro, refutar que seja a nossa inteligência. Nós, individualmente, uma maravilha de ser feitos, então, isso que permitiu. Então, será que é inteligência? E o jeito que eles fazem isso, eles têm o que eles chamam dos arquivos de exploradores europeus perdidos. Parece que ao longo da história, do colonialismo especialmente, um monte de exploradores europeus se perderam. Então, saíram andando, foram parar na Antártida, nas montanhas do Himalaia. Então, aqui está um exemplo que o Henrik dá. Então, em 1860, na Austrália, 4 exploradores, parece que toda criancinha na Austrália aprende sobre eles, dessas coisas aqui. E o mapa está aí mostrando mais ou menos a rota deles. Eles ficaram sem comida no meio do negócio. Eles tinham levado camelos, porque camelos eram propícios para eles. E eles ficaram morrendo de fome. Então, eles estavam lá, quase morreram. Aí eles foram encontrados por aborígenes que salvaram a vida deles mostrando Nardu. Então, aqui estão uns desenhos deles ali perdidos no meio da Austrália. E aqui está Nardu. Nardu é essas sementes aqui. E eles começaram, então, com isso aqui dá. Então, colheram Nardu e prepararam e comeram, e os aborígenes foram embora, eu suponho, a história. E eles pensaram assim, com isso aqui a gente vai conseguir não morrer de fome, daí a gente consegue sobreviver. Só que eles não souberam, eles começaram a comer, eles não souberam preparar. E, aparentemente, Nardu, ao preparar, você tem que botar um pouco de cinzas do fogo para soltar, o que é? Alguma coisa com vitamina B1, é tóxica. E tem uma coisa muito assim com milho também. Milho, se você tem uma alimentação à base de milho, que nem os mexicanos, vai ter um problema com niacina, ou alguma coisa assim, que daí você tem que também botar alguma coisa, até uma reação química que tem que fazer. E eles não sabiam disso. E eles tinham cérebros grandes. Eles não tinham como resolver. O ponto desse exemplo é para dizer assim que não é o cérebro que é o negócio, não é o hardware que é a questão, não é o cérebro que faz o ser humano, é o software, é a cultura, né? Diz que lá qualquer criança daquela tribo aborígene já ia receber um pacote cultural desde pequeno, que quando você vai comer Nardu, você põe um pouquinho de cinza, ou então você come com uma concha, aparentemente quando você raspa a concha no dente, vai um pouquinho do negócio. E às vezes a cultura nem especifica para você por que é, por que você está fazendo. Às vezes está fazendo aquilo porque o Deus acha que você tem que fazer. Às vezes é um rito, um ritual, alguma coisa. Muitas coisas de cultura são embutidas em ritos e as pessoas pedem, às vezes nem sabem exatamente por quê. Religião tem muito disso, muitas componentes culturais. Então esse é o jeito que eles querem mostrar, assim, os maiores exploradores do mundo, com cérebros grandes, músculos fortes. Mas não é isso, não é esse o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é cultura, né? Os próprios camelos que fugiram, eles sobreviveram, eles não tinham cultura, mas eles tinham essa informação por outra via, porque cultura é informação, é uma informação que não é geneticamente recebida. É recebida dos outros, dos seus pais, dos seus pares, dos professores, seja lá o que for. Transmissão
horizontal, vertical e oblíqua. Os camelos recebiam via genética, de como sentir cheiro da água, eles tinham isso embutido. Então, aqui estão 2 exemplos. Posso tirar uma dúvida? Pode falar. Eu fiquei pensando aqui sobre o livro do Harari, do Sapiens, porque, em certo sentido, o que ele argumenta é que justamente o fato do cérebro humano ser grande é que possibilitou, ele não fala nesses termos, é que possibilita ter cultura, né? É que você possibilita que o indivíduo consiga pensar em coisas que não existem, que não são palpáveis, tipo a ideia de um Deus. Ele argumenta que isso é algo que diferencia o humano de qualquer outro animal, né? A capacidade de pensar em coisas que não existem. Então, essa ideia de que existe uma cultura, para ele, eu imagino que seria indissociável do cérebro ser grande. Mas a gente está indo exatamente aí. A gente está indo... Esses autores, o negócio deles é o que chama de dual inheritance theory. Você herda geneticamente e culturalmente, mas o mais importante, e é aí que a gente vai, coevolução genética-cultura. E exatamente o que você falou, você vai ver, você recebe cultura porque você tem um cérebro grande, e o seu cérebro grande faz com que a cultura seja mais útil para você, que faz com que daí o seu cérebro tenha maior ainda, e a gente vai ver exatamente isso daqui a pouco. Ao longo dessa linha, as duas coisas vão coevoluindo simultaneamente. Então, o exemplo aqui o primeiro é genético. Esses passarinhos sabem fazer, tem teleologia aqui, quer dizer, as coisas estão sendo feitas porque tem função, mas não é teleológico, não é por isso que o passarinho está fazendo. A evolução não tem um propósito, mas ela de certa forma, o jeito de fazer isso aqui evita que os predadores entrem, que se cair não quebra os ovos. E aqui, seres humanos, esquimós, fazendo também uma coisa parecida com isso de cima. Ele mantém o calor, eles sabem de colocar na direção do vento para criar um vácuo na direção certa. Mas isso aqui não é genético. Essa informação não é genética. Se você pegar um filho de esquimó e criar ele no Brasil, ele não vai automaticamente, ele não tem módulos, que parece que havia uma teoria que as pessoas nascem com módulos. Por isso que está escrito aqui, não tinha nenhum módulo de sobrevivência. Então, você tem esses módulos e aí você vai para o ambiente e você ativa seu módulo de construção de iglu. Não é assim que funciona. Você não tem módulo de construção de iglu, você aprende isso via cultura. Então, a resposta, qual que é o segredo do nosso sucesso? Não é o cérebro só, não é só o poder do cérebro, como foi dito, mas cultura. Então, aí, isso aqui que eu acho uma das coisas mais importantes, que mais me faz pensar, que eu acho que isso aqui, eu acho que a economia tem que revisar um pouquinho. Isso aqui são os experimentos, esse Tomazello aqui, ele é da Universidade de Berlim, um dos maiores especialistas de mexer com primatas para estudar cognição. E então, aqui estão uns experimentos que ele fez, mas a ideia é a seguinte, está comparando um humano... Não, é para botar, para imprimir. Um humano com pouca cultura, por isso que pega um humano 2 anos de idade, com um chimpanzé, com um orangotango. E você fez os testes, existem testes laboratórios de várias espécies, para tentar medir habilidades espaciais, habilidade com quantidades, a noção de causalidade e aprendizado social. E um humano de 2 anos é basicamente tão bom quanto um orangotango e um chimpanzé, né? Nessas outras coisas, saber distância e essas... Eu não sei, não lembro exatamente como é que são os testes, mas nós somos particularmente bons em aprendizado social. E não é um pouquinho melhor, é muito melhor. Então, o que é social learning? Social learning, eu quero enfatizar muito isso, que eu acho que essa é uma coisa que a gente não tem isso em economia. As nossas premissas comportamentais é que nós somos maximizadores e nós somos racionais. E, aliás, se você pegar os modelos mais tradicionais, mais simples, nós não somos social learners. Social learners é você olhar o que os outros fazem e copiar o que eles fazem. É copiar os outros, é imitar os outros. É estar
totalmente atento ao que os outros estão fazendo e o que os outros acham. Porque no modelo mais... Claro que a economia tem muitos modelos, que sempre tem modelo que tem tudo, mas no mais bare bones, a gente não interage um com o outro. A gente interage via preços. Nós temos as nossas preferências, elas são dadas, elas são fixas, e nós interagimos via preço. Um social learner, não. Social learner, eu olho um de vocês, eu vejo que vocês estão usando um tipo de sapato, que fez o corte de cabelo de um jeito, e aí eu quero aquilo ali. Eu olhei, eu estou imitando. Eu vi que você está fazendo alguma coisa de um jeito, eu vi que você está assistindo uma série, eu vi que você, quando fala, você mexe a mão de um jeito ou de outro, e imediatamente eu estou adquirindo aquilo ali. Bebês fazem isso já no útero, eles já estão fazendo. Você chega para um bebê, você faz uma careta para ele já está tentando fazer. Nós somos totalmente, evolucionariamente preparados, hardwired, para aprender com os outros. Então, aqui está. Esse é o mesmo exercício também, né, esses box plots. Você vê, os humanos são iguais, humanos de 2 anos são iguais em todas essas outras coisas, exceto social learning. Social learning, nós estamos aqui em cima e os outros estão aqui embaixo. E aqui, theory of mind, eu já vou falar sobre theory of mind, também a gente é bem mais forte do que os outros. Então, porque você diz, mas o que tem isso? O que é importante? Eu quero realmente realçar que isso é importante. Deixa eu ver. Tá, então deixa eu falar sobre theory of mind primeiro. Theory of mind é esse negócio de eu olho para você e eu consigo pensar que talvez você está pensando o que eu estou pensando. Não sei se eu consegui descrever bem, mas eu pus uns exemplos assim. Porque theory of mind é muito importante. Theory of mind é você estar ligado no que os outros estão fazendo e o que os outros estão pensando, ter empatia e conseguir se colocar na situação dos outros. Não necessariamente de uma maneira empática, mas saber que os outros são outra pessoa, são um outro indivíduo. Então, o ser humano consegue... Aqui, ó, você consegue pensar, será da sua irmã com seu pai, falando com seu pai. Você consegue pensar de você pensando sobre você mesmo. Você consegue pensar que a sua irmã está pensando que seu pai está pensando na sua mãe. Então, e aparentemente, outros animais não conseguem fazer isso. Não sei como é que eles mediram isso, ou até conseguem um pouco, né? Mas não tanto. Isso tudo seria muito importante. E nós evoluímos para isso. Um exemplo que eles dão de como é que a gente evoluiu para isso é que a gente tem o branco do olho. E o branco do olho ajuda muito você saber, você olhar, você saber quem está olhando para quem. Se eu estou olhando para você, às vezes você está andando num lugar cheio de gente, assim, daqui a pouco você levanta o olho e você vê que tinha alguém olhando para você. Imediatamente já sabe que a pessoa estava olhando para você. Então, isso ajuda muito o theory of mind. Você sabe, ajuda você. Os chimpanzés não têm isso, eles não têm o branco. Até tem, lá atrás ele tem branco, mas você não vê. Então, tem esse tipo de coisa. Aqui um outro exemplo. Repara que essa pessoa de terno aqui, ela não está vendo essa bola aqui. Então, se ela falar para você, mexe a bola pequena para a esquerda, aí você vai dizer, bom, essa é a bola pequena. Mas ele não está vendo a bola pequena, porque está tampado. Então, ele deve estar se referindo a essa e não essa aqui. Para você pensar isso, você precisou usar theory of mind. E talvez um orangotango, assim como ele não percebe, tem um balde na cabeça, ela não está vendo a mão dele, então não devia adiantar ele botar a mão, mas ele está botando a mão porque ele não pensa, não tem tanto theory of mind. Bom, então eu quero explorar um pouquinho essa ideia de aprendizado. E eles têm um modelo, o Boyd e Richardson, sobre isso. O Nathan Nunn, ano passado, a gente viu papers do Nathan Nunn, ele tá meio que nessa batalha de que economia tem que ficar mais evolucionária, tem que adotar essas premissas evolucionárias e premissas de cultura, evolução de cultura. Então, a ideia que eu quero mostrar, só vai uma população, como é que evolucionariamente vai surgir
esse tipo de pessoa, esse tipo de comportamento? Como é que vai evoluir um comportamento de social learning, de você aprender, de copiar, ser um imitador dos outros? Então, suponha um ambiente que ele pode estar em 2 estados, né? A evolução é muito importante. A evolução está maximizando fitness, não é eficiência, não é renda, está maximizando, mas é fitness. Fitness é sua capacidade de se reproduzir. O mais que você que você encaixa naquele ambiente, o mais que você vai reproduzir do que outros que não se encaixam tão bem. Então, quando o ambiente muda, o seu desenho, o seu fenotipo não é mais apropriado para aquilo. Então, e ambientes estão sempre mudando. Então, tem 2 comportamentos possíveis. Um comportamento é melhor no ambiente molhado, outro no ambiente seco, só que você não sabe qual é. E há 2 tipos de pessoas. Pessoas que são imitadores e pessoas que são aprendedores. Aprendedores não é a palavra não existe, eu fui ver, mas é learners, individual learners. Você aprende investigando. Você não olha para os outros, você não vê o que os outros, nem liga para o que os outros estão fazendo, você investiga, e tem um custo fazer isso. Imitar não tem custo, mas você tem que saber quem imitar. Então, os aprendedores, eles incorrem esse custo, descobrem qual que está o ambiente e adotam aquele comportamento. Os imitadores, eles não incorrem custo, eles só escolhem alguém, depois a gente vai ver qual é o critério que é escolhido, e copiam aquela pessoa. Então, o modelo é esse aqui. Assim, um modelo gráfico, isso aqui é meio tipo teoria dos jogos evolucionários, dinâmica populacional. Então, vamos ver como é que é isso. No eixo horizontal aqui, é a frequência de imitadores. Tem 100% da população, são 100% de pessoas. Qual a porcentagem de pessoas que são imitadores? Então, dependendo de onde você está, de quantos imitadores tem, isso vai afetar o fitness dos 2 tipos. Porque se só tiver imitadores, aí não tem ninguém aprendendo a realidade, não tem ninguém pegando a informação, e todos os imitadores estão imitando pessoas que não sabem a verdade, e aquilo vai ser ruim. Então, se todo mundo for imitador, o ser um imitador vai ter um fitness baixo, e você vai reproduzir pouco. Um social learner, um aprendedor, um social learner, ele não importa quantos imitadores, ele não olha os outros, ele vai lá e ele incorre o custo e descobre. Então, o fitness dele é constante, é independente de quantos imitadores, é independente do que qualquer outro faz, porque ele vai incorrer o custo, vai descobrir a verdade e vai agir em torno daquilo. Se tiver muito pouco, se você for o único imitador que tem, então está aqui, só tem poucos imitadores, só você e poucos outros, então, e todo o resto das pessoas forem aprendedores, então o seu fitness vai ser ótimo, porque quase com certeza, você pode imitar qualquer um, quase com certeza aquele que você imitar vai ser um aprendedor, ele vai ter a informação correta, que ele incorreu o custo para conseguir, e você imita ele, você obteve a informação sem ter incorrido o custo. Então, essa é a dinâmica, mais ou menos, e aí o jeito de pensar isso aqui é o seguinte, qual que é o equilíbrio? E aqui seria um conceito, tem alguma coisa a ver com Nash Equilibrium, mas é diferente porque é dinâmico, é populacional em vez de ser individual. É assim o seguinte, se o seu... o que a gente quer saber, o equilíbrio é qual a porcentagem de imitadores que é o equilíbrio. A população que tenha 70% imitadores e 30% aprendedores seria um equilíbrio, por exemplo. A dinâmica funciona assim, se você está em qualquer ponto aqui onde o fitness dos imitadores é maior do que o fitness dos aprendedores, então vai aumentar o número de imitador. Tá? Porque a definição de fitness é isso, que você se reproduz mais. Então, qualquer ponto onde está aqui, essa linha está acima dessa, você vai estar andando para cá. A população ao longo das gerações, ao longo das gerações. Se tiver muitos
Se tiver muitos imitadores, então provavelmente você não está imitando um aprendedor, está imitando outro imitador. Ser um aprendedor é melhor. Tem um fitness maior, ele vai se reproduzir mais do que o outro, e pela definição de reproduzir numa população, é que você vai vir para cá, vai ter mais aprendedores, então a frequência de imitadores cai. O equilíbrio é esse aqui. O equilíbrio onde os dois se encaixam. Mas aí isso surge um paradoxo. O Boyd Richardson nota, isso tem um paradoxo aqui. Bom, o paradoxo, a primeira coisa que isso mostra, esse não é o paradoxo, é que em equilíbrio vai ter os dois tipos. Então, vai ter dois tipos de pessoas, vai ter aprendedores e vai ter imitadores. Mas o paradoxo é que em equilíbrio, os dois têm exatamente o mesmo fitness. Os dois. E o fitness dos dois é o fitness do aprendedor. Então, ter imitadores na população não ajudou em nada. Entende? Porque o fitness é o mesmo, porque o fitness dos aprendedores é constante. Então, o fato de ter essa quantidade aqui, essa frequência aqui de imitadores, porque o tempo todo eu estou meio que dizendo, quando eu mostrei o experimento com a criancinha e os símios lá, eu estou infinindo. É essa a vantagem, esse é o segredo do sucesso, do nosso sucesso, é que nós somos aprendedores. Mas esse modelo não está demonstrando isso. Ele está dizendo o fato de ter aprendedores sociais, o fato de ter imitadores, aprendedores sociais, não está melhorando nada em cima de que se todo mundo fosse um aprendedor. Então, a ideia é como é que a gente pode mudar esse modelo para que incorpore essa ideia e seja realista de que esse mix de aprendedores e de imitadores é que vai gerar um aumento do fitness da população como um todo. E aí a gente pode dizer, esse é o segredo do nosso sucesso. Porque isso vai gerar cultura, e cultura é o segredo do nosso sucesso. Cultura gera cooperação, e essas duas coisas são o segredo do nosso sucesso. Então, o jeito que isso pode acontecer é isso, é se o fitness dos aprendedores não é constante. O fitness das pessoas que aprendem, que vão lá e incorrem um custo para descobrir a verdade, descobrir inovações, gerar coisas novas, ideias novas, descobertas, eles incorrem um custo, eles vão ganhar, o fitness deles vai ser maior se tiver imitadores. E o jeito que eles resolveram esse paradoxo, eles têm umas 2 ou 3 justificativas, mas a principal justificativa é a seguinte, é que para alguém que é um aprendedor, você é um aprendedor individual. Mas se tem imitadores na população, os imitadores, nenhuma invenção é feita 0-1. Alguém inventa um arco novo, de arco e flecha, mas aí um outro inventa um melhoramento, outro inventa a ideia de botar uma pena atrás, outro inventa uma ponta diferente. Então, é sequência, ele sequencialmente vai melhorando incrementalmente. Então, o que os imitadores fazem, eles carregam essas invenções do passado para o futuro. Então, o fato de ter esses imitadores imitando uns aos outros e trazendo... Então, alguém vai fazer um melhoramento em algo que já existe. Então, aí o fitness dele pode ser maior, dado que tem esses imitadores. Fala, João, você tem uma pergunta aí? Não, porque você fez uma consideração sobre os modelos clássicos presumirem essas decisões racionais e como se o sujeito ali estivesse calculando, né? E aí eu pensei no caso da firma, quando você fala que a tecnologia é dada, essa coisa do copiador, digamos assim, eu acho que ela é uma coisa que se espera desses modelos, não? Quando você fala, a tecnologia é dada, por isso que o próximo pode vir, desenvolver o produto do mesmo jeito, e aí você chega no equilíbrio competitivo, por exemplo, porque a tecnologia está lá e esse novo entrante vai conseguir copiar aquilo. Assim, essa ideia de cópia, eu não sei se eu estou indo para outro caminho, mas me parece que ela está presente, sim, pelo menos nessa parte, né?
Tá, eu tenho que pensar sobre isso, mas não sei, não parece ser tão explícito. Vamos ver. Fábio, você tem... Não, professor, é só que essa ideia de cópia eu acho ao mesmo ela é perigosa, né? Eu não sei, eu vejo a cultura como um grande limitante também em termos de desenvolvimento, porque você pode ter essa ideia assim, de você copia e a próxima geração vai e melhora, copia de novo. Você pode ter também a cultura assim, isso aqui foi, sei lá, Deus que criou, então não mexa nisso, isso aqui não pode. E eu acho que ao longo da história você tem alguns exemplos assim de coisas que não avançam porque por algum motivo cultural, de crenças de um determinado povo, você não pode avançar tecnologicamente. Tem até hoje, tem gente que não pode fazer transfusão de sangue, tem. Eu, eu não sei se uma cultura, no sentido mais amplo, você consegue dizer que essa sociedade melhora porque ela copia os outros, fruto da cultura, ou se não é por algum outro motivo. Essa parte, sim, você tem razão, absolutamente. Cultura, o jeito que geralmente eles falam isso nessa literatura, é dizer é mal adaptativa, maladaptive. Então, ela se desenvolveu por uma razão e talvez era para maximizar a fitness, mas o ambiente mudou. Então, esses modelos fazem muito isso. Extensões desse modelo que a gente está vendo é isso, que o ambiente vai mudando. E o ambiente mudando, então, se está num lugar onde o ambiente muda muito frequentemente, imitadores são um pouco menos valiosos. Essa curva dos imitadores realmente ia decrescer. Então, isso é muito importante. O nosso vai ter vários exemplos disso. O nosso amor a doce, né? A gente adora coisas doces. Isso é mal adaptativo. Isso era uma estratégia bem propícia, bem adaptativa para um ambiente onde tinha escassez de alimentos, escassez de energia. Essa nossa predileção para achar coisas concentradas em energia, coisas doces. Mas hoje, onde está tudo à nossa volta, é mal adaptativo. E às vezes persiste por muito tempo. Então, nisso você tem razão, mas isso é incluso nesse tipo, essa literatura faz muito isso. Não existe presunção nenhuma de que é uma adaptação imediata não para eficiência, nesse caso, para fitness, e está sempre imediatamente indo. Pelo contrário. Não, Bom, tranquilo, legal. É só porque realmente eu acho até interessante ver não sei como é que faz a literatura quando você compara culturas de povos diferentes. Porque eu acho que tem até uma. Eu acho que você, na realidade, por padrão, você vai ter uma aversão a copiar povos diferentes e não a tendência a copiar, mesmo quando o povo é mais avançado tecnologicamente. não, a gente vai tratar de várias dessas coisas que disso o que vai emergir, a gente não vai tratar de todos, mas o que vai emergir, que é além da cultura incluir esse negócio de ser imitadores, a grande pergunta é se vai imitar de quem? A gente vai ver exatamente. E outra coisa que emerge, que era adaptativo antes, é esse que chama desse in-group bias. A gente tem um viés muito grande para o nosso grupo. Então, a gente imita pessoas do nosso grupo, a gente coopera com pessoas do nosso grupo, mas não com outros grupos. Então, in-group bias e muito guerra e violência contra outros grupos, que é o que evoluiu durante todo esse período de caçador-coletador. E isso muito está com a gente, talvez uma situação, é outro exemplo de coisa mal adaptativa, inclusive a ideia do weird e da cultura individualista é uma cultura que evoluiu nesse pequeno grupo weird, onde você não tem mais isso, onde você não desconfia dos outros, você trabalha com os outros, você casa com outros. O paper da igreja, que muitos de vocês leram, contribuiu para esse jeito. Então, hoje, por exemplo, a gente acha... Tem coisas assim como corrupção, racismo, várias dessas atitudes que a gente tem, nepotismo. Se eu tenho um emprego, para quem que eu vou dar emprego? Durante boa parte da existência da humanidade, até hoje, para boa parte da humanidade, a resposta é claro que eu vou dar para o meu primo.
É claro que eu não vou dar para uma pessoa que eu não conheço, não, eu vou dar um emprego, eu sou deputado, vou dar um emprego para o meu primo, para o meu filho, para o meu cunhado. E corrupção também. Então, muitas coisas que a gente acha que é corrupção é dessa nova visão individualista. E por quê? Porque isso era adaptativo antes, que nós temos um pequeno grupo, caçador-coletador, outros grupos querem matar a gente, e isso ajuda a atingir um equilíbrio parecido com esse aqui, onde a ideia é você é cooperativo ou você é um free rider. Todo o grupo vai ter, o equilíbrio vai ter Se todo mundo é cooperativo, se está todo mundo cooperando com todo mundo dentro de um grupo desses, isso não é o equilíbrio. Porque daí alguém que não cooperasse ia se dar bem. Ele não tem custos, né? Não tem custo, é parecido, é como se um imitador fosse um free rider. É isso, muda o nome de imitador para free rider e o aprendedor é alguém que coopera, que incorre os custos. Então, o equilíbrio então, essa é uma das grandes perguntas que essa literatura e o Robert Axelrod, com o Tit for Tat, aquele torneio que ele fez do Tit for Tat, ele estava querendo responder, como é que existe cooperação em grupos humanos? Que por economia não é para ter. Economia é um dilema dos prisioneiros. Né? Então, ninguém coopera, não é equilíbrio cooperar. Claro que você pode sair tentando, é o que a literatura tentou achar várias formas de jogos repetidos e coisas assim para ver se cooperava, mas o jeito que essa literatura vai fechar isso é que tem guerras, está guerreando o tempo todo, e grupos onde tem cooperação tem fitness maior do que grupos onde todo mundo é um free rider, ou uma maioria das pessoas são free riders. Então, isso é só para dar essa literatura, o tipo de questão que surge aqui. Bom, então, vocês estão com a mão para cima ainda, ou é para falar alguma coisa? Ou... Não, desculpa, esqueci de abaixar mesmo. Então, bom, aí, então, a chave é isso aqui. Uma coisa que eu encontrei isso semana passada, 16 de agosto, um paper que também ele acha uma justificativa para isso, de por que alguém que desenvolve uma ideia nova, por que alguém que incorre custos para gerar ideias novas, por que ele ganharia de fazer isso? Por ter imitadores. Por que o fato de ter imitadores, por que é esse gráfico e não esse aqui? E eu gostei da solução que eles fizeram, é porque é uma questão de você quer prestígio. Você quer prestígio por ter tido uma ideia nova. Você quer likes, essencialmente, na linguagem que a gente tem hoje. Nós ligamos para que os outros estejam admirando a gente. Então, se você quer que os outros admirem você como um inovador, um cara que tem ideias, uma pessoa original, então você está disposto a ter um custo para gerar novas ideias. Então, o seu fitness vai cair, porque você tem um custo, mas você está recebendo essa admiração, então ela compensa você por isso. Então, essa ideia de ter uma audiência e ter prestígio, e mesmo de gostar da noção de ser original, de ter uma ideia original. Então, eu penso muito assim como em literatura científica, é muito assim. Você tem algumas pessoas criam modelos, criam técnicas novas, ou uma ideia nova, uma abordagem nova, e aí, se aquela ideia for boa, um monte de gente copia aquilo ali e cita você. Mas por que você está fazendo aquilo? Poxa, os outros estão copiando, estão pegando sua ideia, mas você está ganhando alguma coisa em cima daquilo. Você está ganhando essa admiração, você está ganhando os likes, ou seja lá a forma em que isso vai, mesmo que não se traduz em dinheiro diretamente, aqui você liga para aquilo está, de certa forma, na sua função de utilidade. E aquilo explicaria isso aqui. Tá. Então, é isso que daí um jeito de falar isso, nós somos ultrasociais, nós estamos... E pensa só, põe assim, a mão no coração e diz, confesse que você é assim. Eu me analisei outro dia, eu gosto de pensar assim, eu não ligo para ninguém, eu não me importo o que os outros acham de mim,
eu sou uma pessoa independente, eu sou uma ilha, e não estou nem aí se vocês estão achando minha camisa feia, se vocês acham que o meu corte de cabelo é ruim, não estou nem aí. Mas não é verdade. Eu pus a mão no coração, me analisei, eu ligo tremendamente, eu ligo se um estranho na rua, se eu pego ele sussurrando que eu tenho um nariz engraçado, eu fico devastado por 5 dias. E vocês ficam também. Ou se falar uma coisa boa, a pessoa que eu nem conheço fala uma coisa boa e você fica todo alegre durante uma semana por aquilo. Por que isso não tem nada a ver com economia. Mas será que não tem? A gente liga e isso está afetando as nossas decisões econômicas, né? Então, um livro, eu não cheguei a ler esse livro, eu li outros livros dele. Ele é um cara que escreve muito nessa área de economia, ele é um economista, escreve nessa área de economia e evolução. Robert Frank, e esse é um livro novo dele, é recente isso aqui. Esse ano, está na minha frente aqui, esse negócio. Ano passado. E, então, under the influence, né? Peer pressure, é exatamente sobre isso, como as nossas escolhas econômicas, escolhas sociais, são totalmente influenciados por isso, e mais, quando você determina alguma coisa dos outros, você está sempre comparando você com os outros com os outros. É o que ele fala aqui do life is graded on a curve. Graded on a curve é assim, quando o professor diz assim, todo mundo tirou nota abaixo de 3, mas eu vou fazer uma curva, né? Quem tirou a nota mais alta vai ser 10, então é comparativo, é relativo e não absoluto. Então, a vida seria assim. Então, né, behavior economics precisa dessa biologia. A ideia é que a gente é evolucionariamente assim, e isso não é trivial. Deixa eu pular isso aqui. Então, eu botei isso aqui só para comparar, basicamente aqui, então, economia tradicional, ortodoxo e heterodoxo junto. E aqui uma economia evolucionária, biologicamente, né? Evolucionária. Então, economia tradicional maximiza bem-estar, economia evolucionária maximizaria fitness. Você está maximizando, mas são objetivos diferentes. Tem um timing diferente, mas a principal coisa que eu quero ver aqui é quando você chega e olha uma população, ou olha algum comportamento econômico, e você diz, e aquilo você diz assim, isso não parece racional para mim. As pessoas não estão agindo de acordo com o que a economia tradicional iria prever. O que você fala? Bom, se você está vindo da economia tradicional, bom, você não tem muito o que falar. Você diz, bom, eu não estou entendendo isso aqui, não. É isso que eu previ que iria acontecer. Economia comportamental ia chegar e dizer, não, eu já esperava isso. Eu esperava esse tipo de comportamento porque tem um viés cognitivo. Isso é racionalidade. Então, e aqui eu tenho uma lista de 200 vieses cognitivos. Esse aqui é uma mistura de 3 deles. Então, pode ser isso também. Mas tem mais 2 perspectivas diferentes. Uma, economia evolucionária. Você diz assim, peraí, pode parecer que é racionalidade, não bate com economia, racionalidade e maximização, mas talvez não seja irracionalidade, talvez seja alguma coisa evolucionariamente herdada. E pode ter uma razão de ser, como a gente estava falando, ou pode ser mal adaptativo, pode ser um mismatch de outras áreas. Então, aqui, essas pessoas são assim porque elas evoluíram aquilo ali quando fazia sentido ser assim. Então, até agora estão resquícios, veio na cultura ou veio até geneticamente. Ou até hoje tem uma função. E não é tão óbvio, parece que eles estão sendo irracionais, como aquele exemplo de botar um pouquinho de cinzas e jogar na sua pamonha. Então, poxa, não faz sentido. E achar que tem o Deus da pamonha que exige isso para mim, eu vou pegar a cachaça e jogar no chão. Não sei se isso tem uma função evolucionária, mas jogar cinza tem. Pelegra é o nome da doença que você pega se sua dieta tiver muito milho. Ou beriberi, tem várias doenças assim. Então, às vezes, no livro ele tem montes de exemplos. O Joseph Hynek já fez
esse negócio de morar com índios, ele morou com índios na Bolívia, eu acho, morou com índios no Peru, então tem toda essa parte. Além disso, a formação dele é engenheiro espacial, então ele junta as duas coisas. E a segunda abordagem, que não está aqui no slide, mas a gente vai ver, é egodicidade, economia da egodicidade. É uma coisa nova que está surgindo, que ela acha que você usar utilidade esperada é um erro. Então, você pega todas as opções, pega o benefício líquido de cada uma delas, multiplica vezes a probabilidade daquilo, e aí calcula a utilidade esperada. A gente faz isso em economia, absolutamente. Economia é isso. E eles têm razões para dizer isso só funciona em mundos ergódicos, quando a média no tempo é igual à média no espaço. E nem sempre é, e provavelmente em economia não é. Uma coisa nova, ainda estou lutando para entender, mas vai ter uma aula inteira sobre isso, que eu acho uma coisa meio que está acontecendo em economia agora. Ok. Aqui uma recomendação de podcast sobre isso, sobre essa ideia de o papel social de normas, grupos, e como a gente é tão fortemente afetado pelos outros diretamente, não indiretamente via o sistema de preços, não indiretamente via oferta e demanda e mercados, mas diretamente. Aí, quer um exemplo disso? Essa é uma pesquisa, é uma sugestão que eu tenho, talvez alguém queira fazer isso. É meio brincadeira, mas talvez nem tanto. Deve ser possível pegar muito vídeos assim na internet, né? Só procurando conferências, deve estar lá, disponível no YouTube. Então, aqui você tem um monte de pessoas. Aí, o que eu quero testar é o seguinte, se a gente é meio trivial, mas assim, se eu coçar meu nariz aqui, a minha hipótese é que, mais do que o aleatório, pessoas vão coçar o nariz também, logo em seguida. Então, se eu ajeitar o cabelo, se eu cruzar os braços, outras pessoas vão fazer, porque a gente é social learners, a gente tem essa coisa imbuída na nossa cultura, ou talvez na nossa genética também, de fazer isso. Então, você pegaria, assim, 1000 clips, bom seria até automatizar isso computacionalmente, não deve ser difícil, talvez só fazer à mão mesmo. Pega assim, fica assistindo durante 1 hora esse negócio aqui, as pessoas falando. Quando a pessoa que está falando fizer alguma coisa, assim, coçar, pegar no rosto de alguma forma, alguma coisa, se nos próximos 15 segundos contar quantas outras pessoas vão fazer. E daí, essa é a medida, e aí testa para ver se é mais do que o que iria aleatoriamente, e aí você tem, seria legal se fosse, então seria um argumento de que isso é parte dessa nossa ultra-sociabilidade, de até inconscientemente copiar os outros. E já testei isso com pessoas, de cruzar meus braços, e muitas vezes funciona. Você cruza seu braço, quando está numa rodinha falando, você cruza seu braço, daqui a pouco outras pessoas cruzam também. Ok. Então, vamos lá. Dual Inheritance Theory, outro nome para isso é aquilo que eu mencionei, teve uma pergunta, coevolução genética-cultura, que essas duas coisas coevoluem ao mesmo tempo. Então, está aqui. Como é que a gente recebe informação? A gente recebe um monte de informação geneticamente. Você já nasce sabendo, né? Uma zebra já nasce sabendo. Assim que ela nasce, ela sabe que ela tem que ficar de pé e tem que sair correndo, que leões são perigosos. Você já nasce sabendo fazer o seu ninho, já nasce sabendo um monte de coisa. Então, muito daquela informação já está contida ali geneticamente. E você recebe isso dos seus pais. Mas, além disso, você recebe informação por via cultural. Então, essa é uma das definições de cultura. Tem um livro que tem 140 definições de cultura. Uma daquelas coisas difíceis de definir, que nem instituições, governança. Mas eu gosto de pensar assim, é informação recebida dos outros de maneira não genética. Então, você recebe de quem? Vertical, dos seus pais, horizontal dos seus pares, né, das pessoas, e oblíqua dos seus ídolos, da televisão, dos seus professores, de outros.
Então, você recebe essa informação. E a ideia daí é que um vai afetar o outro. Dependendo do que você recebeu aqui, isso vai afetar a sua capacidade de receber isso aqui e a utilidade que você vai ter de receber essa informação. E, dependendo do que você vai receber aqui, vai afetar você geneticamente. Você recebendo a informação de como fazer fogo, como cozinhar comida, isso vai fazer com que você e seus descendentes vão ter intestinos mais curtos, mandíbulas mais fracas. Nós temos mandíbulas incrivelmente fracas. O chimpanzé consegue abrir a boca dele muito mais do que a gente e ele tem a mordida incrivelmente forte, a nossa mordidinha fraquinha, de nada. O branco dos olhos, dedos, dexteridade dos dedos, a palma do pé, capacidade de suar, pelo no corpo ou não, falta de pelo no corpo, tudo isso é afetado pela... são coisas genéticas que são afetadas pela nossa cultura. Porque a nossa cultura é o nosso ambiente, ela afeta o nosso ambiente e o ambiente afeta o nosso fitness genético. Então, o livro é cheio de exemplos, desses exemplos muito legais. Se você ler Sapiens também, vai ter esse tipo de coisa, toda essa literatura tem bastante disso. Então, tem 3 elementos de Dual Inheritance Theory. O primeiro é isso que eu falei, que capacidades culturais são uma adaptação genética. Então, o tamanho do nosso cérebro, nossa capacidade de aprender, nosso social learning, nossa propensão a desconfiar de estranhos ou não desconfiar de pessoas da nossa família estendida, etc. Tudo isso, esse é o primeiro elemento. Então, você não pode pensar como cultura separado de genética. Eu acho que isso aqui é uma revista da FAPESP, eu botei esses macaquinhos aqui porque muita gente diz assim, não, mas espera aí, esse é social learning, animais também. Tudo que você fala sobre genética, evolução de cultura, as pessoas falam, não, espera aí, mas cachorros também fazem isso, golfinhos também fazem isso, polvos fazem isso, macacos fazem isso, bonobos fazem isso. E sim, muita gente também pensa assim, muitos de vocês têm cachorros e gatos, eu tenho um gato, mas o meu gato não é inteligente, mas muita gente tem cachorro, e o seu cachorro faz coisas admiráveis. Ele sabe quando você está bravo, ele sabe abrir a porta ou acender a luz, não sei o quê, e aí vocês se convencem de que não, mas então eles têm todas essas capacidades, mas elas são muito limitadas, elas existem, talvez mínimo de cultura, mínimo de cooperação, às vezes, mínimo de social learning, mas o ponto é esse que é o mínimo. Por isso que eu botei isso aqui. Essa é uma pesquisa saiu na revista da FAPESP, e estão mostrando essa ideia, porque olha o que está acontecendo ali. O macaco está quebrando a nós, os outros 2 macacos estão olhando atentamente. Social learning está acontecendo, eles estão aprendendo a fazer aquilo ali. Então, por que eles não têm cultura também? Por que eles não têm o mesmo segredo do nosso sucesso? Quando eu leio essa matéria aqui, daí eu não vou ler, mas está aqui, a essência do negócio é que o que é admirável é quão pouco eles têm de social learning. Tem um mínimo de social learning acontecendo ali, mas é muito pouco. E não está dando geração a esse pacote cultural para ser transmitido. Às vezes quebrar uma noz com uma pedra, alguma coisa assim, mas você está perdendo o que é adquirido e é muito pouco. Aqueles gráficos do Tomazello não se compara com o que o ser humano faz. Então, uma das questões nessa literatura daí é... Bom, então, um dos segredos do sucesso é que nós aprendemos com os outros, nós vamos imitar. Mas quem que você vai imitar? Eu não vou imitar aleatoriamente, que nem naquele modelo. Eu vou tentar imitar a pessoa que eu acho que tem a melhor informação. E aí tem um monte de estratégias diferentes, dependendo da situação, do ambiente, de quem você é no grupo. Então, uma estratégia é o seguinte, seria, eu vou imitar o que a maioria das pessoas estão fazendo. E faz sentido, né? Você não sabe muito bem como lidar com certo problema, a maioria das pessoas estão fazendo de um jeito e vão fazer daquele jeito também. Porque, em alguns casos, esse pode ser uma boa estratégia.
Outra estratégia pode ser imite a pessoa que está fazendo algo diferente, algo original. Então, talvez ali... eu vou pesquisar determinada área. Quem que eu vou copiar? Tem toda a literatura, eu vou fazer o mesmo que todo mundo, eu vou copiar esse cara que está fazendo diferente. Talvez, em alguns casos, essa é a melhor estratégia. Outras estratégias, imite a pessoa que tem mais admiração do grupo. É o prestige bias. Todo mundo parece gostar desse cara, todo mundo acha que ela é a melhor de todos, você não sabe muito bem por quê, mas deve ter uma razão, então vamos imitar ela. Ou imite aquele que tem mais sucesso. Os caçadores da tribo saem para caçar, eles voltam, e eu tenho uma criancinha que eu estou observando que sistematicamente aquele um caçador traz mais caça do que os outros. Ele tem mais sucesso, ele é melhor do que os outros, então eu vou imitar ele. Então, essa é uma grande pergunta, e eu acho que isso é atual até hoje, né? Até na nossa vida. Você acha que a gente inconscientemente faz isso? Quando a gente decide, a gente não sai imitando ou ligando nessa nossa outra socialidade, ela não é aleatória, ela é muito bem dirigida. Tá. O segundo elemento é esse, então. Dado que a gente tem esse aprendizado social, vai emergir cultura. Como é que é isso? Alguém descobre uma coisa, descobre informação, descobre um jeito de fazer, os outros copiam. Então, tem a qualidade de bem público, né? Qualidade de bem público. Alguém descobre, alguém correu custo, os outros copiam, e aquilo leva aquela informação para o futuro, leva para as próximas gerações. Então, gerou cultura. E aquela cultura vai sendo melhorada, ou, às vezes, não. Como falou, às vezes ela deixa de valer, porque mudou o ambiente, mas ela persiste. Tem essa transmissão. Esse é o segundo elemento. Primeiro tem esse aprendizado, o aprendizado e aquilo, essa cultura afeta a gente geneticamente. Então, que tipo de informação? Solução de problemas. Roda. Por exemplo, a gente viu aqueles papers da estrada Incas. Eu não sei se é verdade isso, mas diz que os Incas tinham aquela estrada, mas eles não tinham a roda. Eles tinham até brinquedinhos de crianças com rodas. Mas não ocorreu a ninguém de que podia fazer uma carroça ou podia levar coisas, não tinham roda. Então, um arco e flecha para usar o poder da elasticidade da madeira, números. Tem muitos povos que não têm números, eles contam 1, 2 e 3. Não, é 1, 2 e muitos. 1 é diferente de 2, e tem muitos também. Outros contam até que estão até 27. A gente conta 10, né? 10 dedos, mas eles incluem 5, 6, 7, sei lá, 8, 9, 10 olhos, nariz e 27. E essas coisas você vai ali, palavras para dizer que alguma coisa está atrás, do lado, na frente, entre. Então, antropólogos pegam muito essas coisas, diferentes povos têm culturas bem diferentes com essas coisas, mais evoluídas, menos evoluídas. Tá, e o terceiro elemento é esse aqui, e esse é o importante. Então, essa resposta que eu dei antes, essa é Gene Culture Evolution. Quando você tem uma mudança genética, e lembra, elas são aleatórias. Quer dizer, as mudanças acontecem aleatoriamente e seleção natural do meio ambiente decide quais persistem e quais não persistem. Então, tem uma mudança genética, por exemplo, o cérebro fica maior, isso afeta o quão... Deixa eu botar aqui esse aqui, que esse aqui mostra bem. Então, essa é a hipótese do cérebro cultural. Você tem uma cabeça maior, nasce ali um Homo sapiens com a cabeça maior. Foi uma mutação, uma recombinação, um erro genético que deu um cérebro maior. Aí, essa pessoa, então, talvez
se existe alguma cultura, já alguma informação recebida dos outros, ele é mais capaz de usar ela, porque tem um cérebro maior. Então, ele vai ter um fitness maior, ele vai reproduzir mais do que os outros. Então, isso vai levar a cérebros maiores naquela população. E ter cérebros maiores significa que qualquer pedaço de cultura, qualquer informação de fogo, processar comida, habitação, resolver qualquer problema da existência, é mais válida e mais fácil de adquirir, usar e reter. Então, aquilo faz com que gere mais cultura. E mais cultura faz com que tenha cérebros maiores, que permite ter mais cultura ainda, uma cultura mais complexa. Isso continua até o ponto em que o cérebro não pode ficar maior. Antes disso, o cérebro já usou todos os truques possíveis. Moleira, quando você nasce, você tem o crânio mole, que é justamente para deixar, depois ele continuar crescendo após o nascimento. As dobras do cérebro, o cérebro foi dobrando, o cérebro humano é todo dobrado dentro de si, para caber mais no mesmo volume. Adolescência, a maioria dos animais não tem adolescência, a gente continua com o cérebro se desenvolvendo, não nasce já prontinho, que nem uma zebra que já sabe exatamente tudo que tem que fazer no momento que nasce. E os próximos passos, daí é o cultural brain. A gente começa a fazer especialização. Você se especializa em algumas coisas, eu me especializo em outras, então o nosso cérebro já não dá mais, não dá para ter mais nada. Mesmo aquele seu primo cabeção inteligente, eu não tenho um primo cabeção inteligente, o cérebro dele é um pouquinho maior que o seu, mas não é tanto maior, mas a sociedade, ela tem um cérebro cultural cada vez maior, porque cada vez mais está mais especializado, mais dividido. Tem um desses casos que ele fala assim que muita informação ele guarda no cérebro dele, mas outras informações ele guarda no cérebro da esposa dele. Por exemplo, a chave do carro. Benzinho, onde eu deixei a chave do carro? Essa informação está no cérebro, é um cérebro cultural. E acaba que isso é importante. Esse é o segredo do nosso sucesso. Não que nós somos gênios, nossos cérebros são particularmente poderosos, como os exploradores perdidos mostraram, mas que o nosso cérebro cultural. Essa ideia vai voltar com complexidade. O House e Dalby Hausman é isso que está por trás de complexidade, justamente da sociedade conseguir essa rede de cérebros espalhar, e toda a informação está na rede e facilmente acessível para todos, apesar de que cada cérebro individual sabe muito pouco do todo. Eles dão vários exemplos, alguns desses eu já dei. Digestão de leite, por exemplo, seres humanos não digerem leite, não digeriam leite, mas lá na África tinha alguns povos que criavam gado, mas desperdiçavam todo aquele leite. Após você desmamar, você não consegue digerir leite. Mas aí tem uma mutação, o fato de ter aquela coisa cultural. Qual é a coisa cultural? Criar gado. Criar gado é uma informação cultural. Você não nasce sabendo aquilo ali. Mas você recebeu esse pacote cultural, nós somos um povo criador de gado, isso é muito bom para a gente. Estamos desperdiçando essas calorias todas do leite, ou vamos resolver esse problema fazendo queijos, por exemplo, que daí aí já melhora um pouco. Mas aí, eventualmente, aqui está a coevolução. Eventualmente, com todo aquele leite disponível, alguém, por alguma mutação, nasce com uma enzima que digere lactose. Aí essa pessoa pode tomar leite, como ela está lá tomando esse leite todo e que os outros não estão tomando, num ambiente malthusiano, vai ter um fitness muito maior, vai se reproduzir mais, e os filhos e filhas dele vão ter essa enzima também, provavelmente. Então, eventualmente, essa enzima, essa característica, esse trait, vai dominar na população, nessa população. Então, você vê que foi cultura que coevoluiu, fez coevoluir uma enzima. E daí, com essa enzima, tem ganhos de ter avanços na produção de leite ou de outros usos, outras coisas assim.
Então, evoluindo muda os ganhos de nova cultura ou novas mudanças genéticas. Isso está acontecendo o tempo todo. Talvez graficamente seria assim. Tem 3 coisas mudando o tempo todo. Você tem a sua genética, que está indo ao longo do tempo, mas a cultura afeta as mudança genética, mudança cultural e o ambiente. Disponibilidade de energia, de predadores, de água, temperatura, patogênios, doenças, essas coisas todas. E o ambiente também está sendo afetado. Aqui eu não estou vendo setas vindo para o ambiente, mas, né, os nossos hábitos culturais deviam ter para mim, porque nós usamos automóveis poluentes e fontes de energia fósseis, isso está afetando o ambiente, que depois devia ser retroalimentado. Tem que trazer, não sei se vocês conhecem Herbert Gintis, é um cara bem engraçado, mas trabalha com Samuel Bowles. Então, ele já botou muito dessas coisas de coevolução. Por exemplo, a nossa laringe, à medida que a gente passa a ter mais cultura, aí que transmitir, tem um ganho maior, se consegue transmitir, a nossa laringe mudou para um lugar onde fica mais fácil falar. Então, ela é num lugar diferente do que é em chimpanzés, por exemplo. Então, de novo, cultura fazendo mudar geneticamente. Tá. Eu acho que eu vou parar aqui. Ainda tem mais algumas coisas aqui que a gente continua. Mas, se você achou interessante as coisas, eu realmente recomendo que vejam o vídeo do Joseph Henrich. Ele tem vários no YouTube. Tem os vídeos atuais que ele está apresentando agora, que tem a ver com o livro novo da igreja, a igreja mudando a cultura do Ocidente, mas tem esse do Secret of Our Success, que são muito bons. Então, ótimo. Então, a gente para aqui. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Daí, na próxima aula, a gente acaba isso aqui, vê o papel da igreja e casamento entre primos, e também vamos olhar o meu trabalho de como é que mede cultura. Tentativa de medir cultura e ver como é que ela evolui ao longo do tempo. Então, até terça-feira. Obrigada, professor. Tchau.